Agora eu vou apresentar para você o conceito de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Extremamente importante dentro do capítulo de divisibilidade, onde a gente vai fazer muitas questões contextualizadas. É um dos tópicos mais cobrados, digamos assim, dentro das provas e processos seletivos, quando envolve o conceito de divisibilidade, nessa ideia de MMC e MDC. Então, primeiro eu vou apresentar para você o significado das siglas, como que a gente obtém eles, depois a gente vai fazer vários exemplos para poder fixar. Então, vamos lá primeiro para a definição. MDC de números naturais. Primeiro, o que significa a sigla MDC? MDC é o máximo divisor comum, ou seja, é o maior divisor comum de dois ou mais termos. Então, a definição é: o MDC de dois ou mais números naturais é o maior natural que é divisor ao mesmo tempo de todos eles. Então, eu quero o maior número, né? Por isso que é o máximo divisor comum. Lembra que o divisor é aquele número que fica dentro da chave? Então, eu quero pegar o maior número que fica ali dentro da chave, que divide dois ou mais números que estão sendo dados. A regra geral é a seguinte: o MDC pode ser obtido com base na fatoração dos números. Vamos relembrar o que é fatoração. Quando você coloca aquela barrinha assim na vertical e vai dividindo os números dados pelos números primos. Por isso que eu coloquei a ideia de números primos para a gente poder relembrar, porque aqui a gente tem que dividir pelos números primos para poder obter a fatoração. E o MDC é o produto, em matemática, produto é multiplicação, é o produto dos fatores comuns tomados com os menores expoentes. Então, ou seja, quando a gente fatorar, você vai fatorar o número e pegar todos os números com os menores expoentes, né, que foram divisíveis pelos números em questão, e esse vai ser o resultado do nosso MDC, ou seja, do nosso máximo divisor comum, ok? Vamos lá agora para o nosso MMC. Então, o que significa a sigla MMC? Mínimo múltiplo comum. Então, agora eu quero o menor múltiplo de dois ou mais números que foram dados. Então, a definição é: MMC, ou mínimo múltiplo comum, de dois ou mais números naturais é o menor natural não nulo, que é múltiplo ao mesmo tempo de todos eles. Então, agora é o múltiplo, né? O mínimo múltiplo comum. A regra geral é a seguinte: o MMC pode ser obtido através da fatoração, o processo é o mesmo, só que o MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns, só que agora tomados com os maiores expoentes, ok? Eu vou fazer com você um exemplo, é um exemplo numérico, só mesmo para a gente relembrar o processo de fatoração. Vou fazer aqui dos dois, né, tanto do MMC quanto do MDC, para poder relembrar com você o dispositivo. Então vamos lá, a questão diz o seguinte: vamos obter o MMC e o MDC de 120 e de 252. Então aqui já vai fatorar esses dois números e detalhe, eu vou fazer os dois juntos, ao mesmo tempo, e mostrando para você a diferença, né, as particularidades. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser anotar aqui os nossos números. Então eu tenho aqui os 120, eu vou separar esses números com uma vírgula, 252, e vou fatorar. Como que a gente fatora? Você coloca essa barra na vertical e a gente vai começar a dividir aqui pelos números. Bom, vamos lá. Aqui, de novo, é importante a gente lembrar dos critérios de divisibilidade para poder fazer a divisão. E também lembrar dos números primos para poder fazer essa divisão. Então, vamos lembrar. Ó, lá da nossa lista de números primos, o primeiro número primo é o número 2. Então, eu vou pegar o número 2 e vou verificar se os números que estão aqui em questão são divisíveis pelo 2. Se ele for, a gente vai começar a fazer a divisão. Se ele não for, pula e vai para o próximo, tá bom? Vamos só lembrar aqui, ó, da lista que eu passei. Olha aqui, ó, os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7. Então é importante lembrar desses números para poder fazer a fatoração. Por isso que eu falei que é importante memorizar. Então vamos começar. Ó, o número 2 é o primeiro número da lista. Vamos ver se é divisível? 120 dividido por 2 é 60, ok? É divisível por 2. E 252 dividido por 2, vamos lá. 252 dividido por 2 deu 126. 126. Então, observe, eu verifiquei que os dois números eram pares e é divisível por 2. Agora, aqui vem uma questão importante. O que a gente vai fazer? Sempre que a gente utilizar um número e esse número dividir os dois números em questão, então, ou seja, a gente utilizou o 2 para começo de conversa, né? O primeiro número primo. O número 2 divide tanto 120 quanto 252. Então, a gente vai circular ele. Vamos
final você vai entender por quê. Eu vou circular o 2. Por que eu circulei o 2? Porque eu dividi tanto o 120 quanto o 252 pelo 2. Então, sempre que você usar um número e você dividir todos por aquele número que você usou, você circula ele, tá bom? Vamos agora continuar. Bom, eu ainda posso continuar usando o 2. 60 dividido por 2 dá 30 e 126 dividido por 2 dá 63. Então, de novo, eu vou circular esse 2. Por que eu vou circular esse 2? Porque eu usei ele para dividir tanto 60 quanto 126. Vamos lá, por 2 de novo. 30 dividido por 2, 15. Só que agora, olha só, 63 não é divisível por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 63 e não vou circular. Então, tá vendo? A gente só circula o número se ele for divisível pelos 2. Se não for, se for divisível por um só, divide por aquele que é divisível. O que não for, repete, mas não circula o número. Vamos continuar. Ó, por 2 agora acabou, porque tanto esse número quanto esse número não são números pares. Então, vamos para o próximo número primo, que é 3. 15 dividido por 3 é 5. 63 dividido por 3 é 21. Então, aqui a gente circula de novo o número, porque ele for divisível, usei para dividir esses dois. Vamos lá, por 3 de novo. O 5 não é possível, repete, e aqui fica 7. Por 3 não dá mais, dá pelo 5. 5 dividido por 5, 1, repete o 7. E agora por 7, 1 e 1. Então, observa aqui que interessante. Quando a gente vai dividindo os números, e tá vendo, eu só usei números primos no meu processo de fatoração. Aqueles números que eu utilizei, que deu para dividir os dois, tanto 120 quanto 252, a gente circulou. E os que não foi possível, a gente fez a divisão pelo que era possível e desceu ou repetiu o que não era. Agora, aqui que vem a sacada. Como que a gente vai obter o MMC e como que a gente vai obter o MDC? Bom, vamos lá. Primeiro, para a gente obter o MMC de 120 e de 252, a gente vai simplesmente multiplicar todos esses números. Então, a gente vai, literalmente, ó, todos, os que circularam e os que não circularam. O número que foi circulado, a gente vai usar ele no MDC, tá bom? Para o MMC, multiplica todo mundo, normal. Então, aqui, ó, o 2 apareceu 3 vezes. Então, isso é 2 elevado a 3 vezes. O número 3 apareceu 2 vezes. Vezes o 5 vezes o 7. E aqui você vai fazer essa multiplicação normal. 2 elevado a 3 é 8, vezes 9, vezes 5, vezes 7. Isso é 2.520. Então, 2.520 é o MMC de 120 de 252, ou seja, é o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo comum de 120 de 252. E para a gente achar o MDC, que é o máximo divisor comum de 120 e de 252, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, só que agora só os que foram circulados. Então, olha só, o 2 eu circulo ele 2 vezes, então 2 elevado a 2 vezes o 3 apareceu só uma vez. 2 elevado a 2 é 4, 4 vezes 3, 12. Então, prontinho, ó, o mínimo múltiplo comum é 2.570 e o máximo divisor comum é o número 12. Tranquilo? Então, aqui a gente fez a fatoração dos dois números ao mesmo tempo e verificamos o seu resultado, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. Agora, eu vou fazer com você uma questão contextualizada. Na questão contextualizada, agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é o seguinte. Quando a questão ela vem assim, na forma de texto, ela não vem explícita, né? Não está escrito ali explicitamente se a gente vai utilizar o MMC ou se a gente vai utilizar o MDC. Aí cabe a você fazer essa análise. Nessa questão, vou usar o MMC ou nessa questão, vou usar o MDC? E aqui eu vou te dar algumas dicas ou alguns macetes para a gente poder fazer. O processo é sempre esse, tá bom? É sempre colocando os números, separando por vírgula, fazendo a divisão. Esse método aqui, ele vai ser utilizado
nas outras questões envolvendo MMC e MDC. Agora aqui a questão é quando que eu vou usar cada um. A dica que eu vou te dar é a seguinte, é um macete bem legal que vai te ajudar bastante a resolver os exercícios. Sendo que você estiver resolvendo uma questão e você perceber que ela é envolvendo divisibilidade, o conceito de MMC e o conceito de MDC, o que você vai fazer? Ao ler a questão, se na pergunta ela te remete a algo que vai acontecer no futuro, você vai usar o MMC. Como assim? Imagina que você está lendo a questão e no final fala, quando isso vai acontecer novamente? Quando eu vou ter de novo esse fato? Tá vendo? Isso remete a algo que vai acontecer lá na frente, que vai acontecer no futuro. Quando o que você estiver procurando, que estiver na questão, for algo que te remete ao futuro, algo que vai acontecer, usa o MMC, tá bom? Esse macete vai ajudar bastante. Vamos lá para a nossa questão, olha só. De um aeroporto, a cada 20 minutos parte um avião para o sul do país, a cada 40 para o norte e a cada 100 para a região central. Sabendo que na partida das 8 horas houve um embarque simultâneo, então a próxima coincidência de partidas ocorrerá às... Então olha só, quando você lê a questão, você percebe que ela te remete a algo do futuro, né? Olha só, sabendo que a partida foi às 8, houve um embarque simultâneo, então a próxima coincidência de partidas ocorrerá às... Tá vendo que te leva para o que vai acontecer lá na frente, algo que vai acontecer no futuro? Então aqui a gente vai usar o conceito de MMC. Como assim? Eu vou pegar os tempos ou os horários de partida desse aeroporto, vou calcular ou vou encontrar o mínimo múltiplo comum deles e vou responder o que eles estão me pedindo. Por que eu sei que é MMC? Porque a pergunta me remete a algo que vai acontecer lá no futuro, tá bom? Então vamos lá, o tempo, né, de partida, o momento de partida foi de 20 em 20 minutos, 20 em 20, 40 em 40 e 100 em 100. Observa que a gente pode fazer a fatoração de mais de dois números, né, de 2 ou mais, 3, 4, aqui independe, tá? Você pode fazer a divisão, a fatoração, por quantos números a questão tiver te apresentar. Vamos começar. E detalhe, como aqui eu já descobri que eu vou usar o MMC, eu não preciso usar a ideia de circular os números, né? Porque eu já sei que é MMC e no MMC a gente não precisa circular. Então vamos lá, começando a divisão por 2, 20 dividido por 2, 10, 40 dividido por 2, 20, 100 dividido por 2, 50. Vou dividir por 2 de novo. 10 dividido por 2, 5, 20 dividido por 2, 10, 50 dividido por 2, 25. Por 2 de novo, o 5 não é possível, repete, 10 dividido por 2, 5, o 25 não é possível, repete. Por 5, 5 dividido por 5, 1, 25 dividido por 5, 5. Por 5 novamente, esses dois já chegaram ao final, 5 dividido por 5, 1. Lembrando que o processo de MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum, a gente vai multiplicar todos os números que foram apresentados. Logo, o MMC de 20, 40 e 100 é igual à multiplicação de o 2 apareceu 3 vezes, 2 elevado a 3 vezes o 5 que apareceu 2 vezes. Então, vamos fazer essa conta. 2 elevado a 3 é 8 vezes 25, 200. Então, ou seja, o resultado aqui é 200. O que significa isso? Significa que a próxima coincidência ela vai acontecer depois de 200 minutos. Só que muita atenção aqui. Olha como estão as alternativas. As alternativas estão em horas e minutos. Então, a gente tem que fazer aqui uma conversão ainda, né? A gente tem que passar esse tempo para horas. Mas aqui é só você lembrar do processo como as horas funcionam. A gente sabe que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, se 1 hora equivale a 60 minutos, em 200 minutos, o que a gente tem? Em 200 minutos, a gente vai ter 3 horas... porque 3 horas corresponde a 180 minutos.
eu tenho 180 minutos mais 20 minutos, né? Então, ó, vamos entender isso aqui. O 200 minutos, ele pode ser dividido como 180 minutos mais 20 minutos. Por que eu dividi dessa forma? Porque o 180, ele equivale a 3 horas. Então, aqui vai ser 3 horas e 20 minutos. Esse é o tempo que passou. Só que a gente sabe que a primeira partida aconteceu às 8 da manhã. Então, é só você contar 8 horas mais 3 horas e 20, 8, 9, 10, 11, 11 e 20. Vai ser a letra A. Então, a resposta correta é a letra A. Então, a próxima coincidência vai acontecer às 11 horas e 20 minutos. Vamos para o nosso exemplo de número 8. O exemplo diz o seguinte: Patrícia possui 48 flores amarelas, 60 flores rosas e 72 flores vermelhas e precisa fazer arranjo de maneiras que todos os arranjos tenham a mesma quantidade de flores amarelas, a mesma quantidade de flores vermelhas e a mesma quantidade de flores rosas. Quantas flores cada arranjo possuirá se a quantidade de arranjos deve ser a menor possível e todas as flores sejam utilizadas? Bom, nitidamente é um problema envolvendo divisibilidade. Eu tenho ali uma quantidade de flores de cada cor e aí a Patrícia ela quer formar arranjos, né, arranjos com essas flores, só que esses arranjos precisam ter a mesma quantidade de flores em cada um. Então, olha só, de maneira que todos os arranjos tenham a mesma quantidade de flor amarela, a mesma quantidade de flor vermelha e a mesma quantidade de flor rosa. Então, ou seja, em cada arranjo tem que ter um número igual de flores de cada cor. Tranquilo? Bom, então aqui a gente vai usar MMC ou MDC. Quando você faz a leitura, o que isso te remete? Isso te remete a algo que vai acontecer lá no futuro? Não, imagina a situação, você tem as flores aqui e você simplesmente quer fazer essa distribuição atendendo as condições. Então não é o que vai acontecer lá no futuro, é o que você vai fazer agora. Então não é o MMC, é o MDC. Tá vendo? É o máximo divisor comum, entre 48, 60 e 72. Então tá vendo como é interessante essa ideia de algo que vai acontecer no futuro para utilizar MMC ou MDC, quando é o caso? E nesse caso, como não é o que vai acontecer lá no futuro, é o que vai acontecer agora, eu vou utilizar o conceito de MDC, máximo divisor comum. Tranquilo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar os números que foram dados. Quais são os números? Os números são 48, que são as flores amarelas, 60, que são as flores rosas, e 72, que são as flores vermelhas. E aí a gente vai fatorar esses números. Lembrando sempre que aqui, né, nesse caso, que é o MDC, a gente já discutiu e verificou que é o MDC, a gente tem que circular os números que foram utilizados para todos, que é ele que vai nos dar um MDC. Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu vou dividir por 2. Ó, 48 dividido por 2, 24. 60 dividido por 2, 30. 72 dividido por 2 dá 36. Então, observa, aqui a gente dividiu todos os números dados por 2. Então, você vai circular o número 2. Vamos lá, dá para dividir por 2 ainda. 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. 36 dividido por 2, 18. De novo, como eu dividi todos os números, então aqui eu vou circular. Continuo dividindo por 2. 12 dividido por 2, 6. 15 não dá para dividir por 2, repete. 18 dividido por 2, 9. Não vou circular porque eu só dividi esse e esse, o 15 não. Por 2 novamente. 6 dividido por 2, 3. Aqui a gente repete e aqui a gente repete. Agora por 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. Aqui eu vou circular porque eu usei ele para dividir todos. Agora por 3 novamente. 1, 5, porque o 5 não dá para dividir por 3 e aqui dá 1. E dá para fazer mais uma divisão que é o 5. 1, 1 e 1. Então aqui a gente quer encontrar o MDC.
DC, ou seja, o máximo divisor comum de 48, de 60 e de 72. E aí é só você multiplicar os números que foram dados. 2 elevado a 2 vezes 3. 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o máximo divisor comum desses três números em questão. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que vão ter 12 flores de cada tipo dentro do... 12 flores não, desculpa. Eu vou ter 12 arranjos ou 12 buquês. E aí eu preciso saber agora quantas flores de cada tipo vai ter. Porque a pergunta é, quantas flores de cada arranjo, quantas flores cada arranjo possuirá, se a quantidade de arranjos deve ser a menor possível em todas as flores utilizadas. A gente já sabe que vão ser 12 arranjos. Isso é fato. Porque ao dividir, ao achar o MDC de 48, de 60 e de 72, nós encontramos 12. Então vão ser 12 arranjos. Agora a gente precisa saber quantas flores cada arranjo possuirá. Quantas flores, nesse caso, amarelas, quantas flores rosa e quantas flores vermelhas, dentro de cada um dos 12. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Como assim? A gente vai dividir cada um dos números que foram dados, né? O 48, 60 e o 72, pelo 12. Então, vamos começar, ó. 48 dividido por 12 vai dar 4. Então, isso significa que vão ter 4 flores amarelas, 4 flores amarelas, 60 dividido por 12 dá 5, 5 flores rosas, e 72 dividido por 12 vai dar 6. Então, vão ser 6 flores vermelhas. Então, vamos entender isso? Ó, eu vou ter 12 arranjos com cada um dos 12. Vão ter 4 flores amarelas, vão ter 5 flores rosas e vão ter 6 flores vermelhas. Então, a gente sabe o total de arranjos e o total de flores de cada tipo presente em cada arranjo. Tranquilo? Vamos lá para o nosso próximo exemplo? Vamos aqui para mais um exemplo de número 9. O exemplo diz o seguinte: André, Bruno e Carlos estão competindo em uma pista circular de kart. Eles largaram juntos e André leva 36 segundos para completar cada volta, Bruno demora 40 segundos em cada volta e Carlos 48 segundos. Depois de quantas voltas após a largada eles passarão juntos pelo ponto de largada? Olha só, ao ler a questão, ela te remete a algo que vai acontecer lá no futuro? Sim, né? A gente sabe que os 3 largaram no mesmo momento e foram completando o número de voltas. E a gente sabe também que cada um deles leva uma certa quantidade de segundos para completar as respectivas voltas, certo? Como eles levam um respectivo tempo para completar essas voltas, que não são tempos iguais, né? Uns são mais rápidos, outros mais lentos, a gente precisa encontrar aqui o MMC. Por que é o MMC? Porque é o que vai acontecer lá no futuro. Eles vão dando as voltas, eles vão se encontrar novamente no ponto de largada juntos depois de um certo tempo, que vai acontecer lá no futuro. Então, é o conceito de MMC. Então, é só a gente fatorar, né? Primeiro a gente vai fatorar, e a pergunta é, depois de quantas voltas após a largada eles passarão juntos pelo ponto de partida? Bom, primeiro a gente tem que descobrir aqui qual é o MMC de 36, de 40 e de 48. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Vamos lá, 36, 40 e 48. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o MMC desses 3 números. Vamos lá. Como é MMC não precisa circular, vamos dividir por 2. 36 dividido por 2, 18. 40 dividido por 2, 20. 48 dividido por 2, 24. Por 2 novamente, 9, 10, 12. Por 2, 9, 5, 6. Por 2, 9, 5 e 3. Por 3, 3, 5 e 1. Por 3, 1,
5 e 1. E aqui por 5, 1, 1 e 1. Logo, o MMC de 36, 40 e 48 vai ser a multiplicação desses números. O 2 ele apareceu 4 vezes, 2 elevado a 4 vezes. O 3 ele apareceu 2 vezes e o 5 apareceu uma vez. Então aqui a gente vai multiplicar esses números. Ó, 2 elevado a 4, 16 vezes 9 vezes 5, 720. 720. Então o que significa isso? Vamos entender. 720 é o mínimo múltiplo comum de 36, de 40 e de 48. Agora, olha a pergunta da questão. Depois de quantas voltas após a largada, eles passarão juntos pelo ponto de largada? O que acontece? A gente sabe que eles vão se encontrar novamente após 720 segundos. Então, se a pergunta fosse, após quantos segundos eles se encontrarão novamente no ponto de partida? A resposta seria essa, 720 segundos. Ah, se a resposta estivesse em minutos, a gente iria transformar isso para minutos e segundos. Mas a pergunta é, depois de quantas voltas após a largada eles passarão juntos? Então a gente precisa descobrir depois de quantas voltas cada um deles vai ter passado para eles se encontrarem de novo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir os 720 por cada um dos tempos, né, que eles gastam para dar essa volta. Então, ou seja, a gente vai fazer 720 dividido por 36. Então, vamos lá. 720 dividido por 36 é igual a 20. O que significa isso? 720 dividido por 36 é igual a 20. Significa que o primeiro corredor, que é o André, depois de 20 voltas, que ele vai passar pelo ponto de partida junto com os outros. Vamos lá para esse aqui. 720 dividido por 40 dá 18. Então, 720 dividido por 40 é igual a 18. O que significa isso? O Bruno, ele vai ter que completar 18 voltas. Depois de 18 voltas, ele vai passar pelo ponto de partida junto com os colegas. E 720 dividido por 48, 720 dividido por 48 é igual a 15. Esse aqui é o Carlos. Vamos entender aqui o que significa isso na situação. Então, significa que após 20 voltas do André, após 18 voltas do Bruno e após 15 voltas do Carlos, os três passarão juntos novamente pelo ponto de partida. Deu para entender a questão? Então, a gente fez o MMC, mas depois tivemos que fazer as respectivas divisões. Exemplo de número 10. O exemplo diz o seguinte: Ana, Berta e Catarina são médicas que dão plantão em um hospital de 6 em 6 dias, 8 em 8 dias e 10 em 10 dias, respectivamente. Se hoje elas deram plantão juntas, daqui a quantos dias elas darão plantão juntas novamente? Então, de novo, leu a questão. A questão te remete ao que vai acontecer lá na frente, lá no futuro? Sim, a gente sabe que a Ana ela dá plantão de 6 em 6 dias, a Berta ela dá plantão de 8 em 8 dias e a Catarina de 10 em 10 dias. E hoje coincidiu das três estarem presentes dando plantão. Daqui a quantos dias, Daqui a quantos dias elas vão dar plantão juntas novamente? Então, é uma questão típica de MMC. Você lê a questão e ela te joga lá no futuro, te remete ao que vai acontecer lá na frente. Então, o que a gente vai fazer? Encontrar o MMC dos números em questão. Então, vamos lá. Para encontrar o MMC, é só você colocar os números aqui, separando eles por vírgula, 6, 8 e 10, que são os dias, os dias respectivos de intervalo que elas dão plantão, e vamos lá dividindo pelos números primos. Por 2, aqui fica 3, 4 e 5. Por 2, 3, 2 e 5. Por 2, 3, 1 e 5. Por 3, 1,
1 e 5, e por 5, 1, 1 e 1. Como a gente quer encontrar o MMC, então mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 10 é a multiplicação dos números que estão aqui. 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Vamos lá? 2 elevado a 3 é 8, 8 vezes 3 vezes 5 dá 120. Então, 120. Então, ou seja, como aqui a pergunta é, daqui a quantos dias elas plantam juntas novamente? E a questão já foi dada o valor dos números em dias, aqui não tem necessidade de a gente fazer mais nada. 120 já é a resposta procurada. Então, aqui 120 é a letra E. Essa é a letra procurada da nossa questão. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro esse capítulo de divisibilidade, nosso capítulo de número 1. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo deixando ou aqui na plataforma as suas observações ou então no nosso grupo lá do Facebook.